Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o Sérgio, criador da ASG, e hoje vamos falar sobre algo bem importante que vocês precisam ter em mente sobre o mercado financeiro. Eu acho que talvez vocês, pela primeira vez, vão entender isso. Isso é uma leitura pessoal que eu desenvolvi ao longo dos anos, e essa leitura traz para vocês uma melhor informação sobre profundidade em relação às regiões gráficas, para que vocês entendam sobre amplitude de uma forma completamente num conceito que eu considero original. Pelo menos eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Eu acredito que vai ser a primeira vez que vocês vão ver também. Então essa é a forma do Sérgio pensar, ou seja, o Sérgio não estudou um curso, uma mentoria de alguém e depois, né, colocou uma capa nova em um monte de folha de xerox e vendeu isso, né? Que é muito comum no mercado. As pessoas estudam um método, mudam o nome e, enfim, dá uma enfeitada e aí vai passando e passando, mas conceitos originais são coisas que eu desconheço, né? Assim, são raros casos, então eu acredito que hoje vocês vão ter uma visão bem interessante sobre a forma como eu pensei na arquitetura do projeto ASG e a forma como eu penso sobre certos movimentos, e por isso que esses movimentos na ASG são movimentos bem interessantes que trazem para vocês uma organização operacional e, muito além disso, também traz para vocês uma leitura de mercado muito mais profunda, né? No sentido de vocês irem além daquela camada que é, digamos assim, a camada que eu considero a camada do varejo, né? Que aí é onde todo mundo sai replicando a mesma narrativa, e aí, ao invés de surgirem mentores pensantes que desenvolvam teses, que estudem, que tragam algo diferente, um fica copiando o outro, e enfim, aí no final quem sofre com isso é a galera que consome esse material, porque acaba pagando por isso, né? Às vezes vocês pagam por algo que nem é da pessoa que está vendendo, né? Você está lá pagando, sei lá, um método que, tipo, porra, o cara escreveu há 100 anos atrás e hoje estão refazendo tudo. E às vezes pior, às vezes faz até diferente do conceito original. Enfim, mas eu quero que vocês pensem comigo sobre a profundidade dos movimentos. Quando vocês olharem gráfico, eu quero que vocês abram a mente de vocês. Então a ideia é que vocês pensem além do óbvio, além da camada rasa, e comecem a observar a forma mais profunda sobre o que é, de fato, o entendimento sobre amplitude, sobre potenciais movimentos. E aí eu vou mostrar tanto aqui nesse rascunho que eu faço, né, desenhando aqui até de forma meio como se fosse um diagrama, e mas também eu vou mostrar em uma gravação de tela a importância do que eu vou falar aqui hoje. Então vocês possivelmente já assistiram, tá? Se você ainda não assistiu, volta às aulas. Tem uma aula chamada Linha Azul da SG, onde nessa aula eu explico sobre uma linha que aparece no gráfico temporal, né? Então já expliquei que temos dois gráficos. O gráfico que fica acima é o gráfico de Renko, tá? E abaixo nós temos o temporal. Beleza? Então isso já foi explicado, já foi passado. E o que acontece? Essa linha azul, ela tem um objetivo, que é trazer uma forma de você pensar sobre movimentos de continuidade ou descontinuidade baseado na forma como o preço ele se deslocou durante o pregão. Então, para não ficar confuso essa explicação, vamos insertar aí essa linha azul, né? Então, em algum momento do gráfico temporal, você vai ver que aparece uma linha azul, tá? Que é a linha que eu chamo de 50%, enfim, esse nome talvez não seja exatamente o objetivo da leitura dela, mas tanto faz, pode ser que depois eu mude isso daí, tá? Mas em resumo, é a linha azul. Então sempre que você entrar na SG, você vai perceber que existe uma linha azul, e a importância de você entender a linha azul
é para você pensar no mercado de uma forma mais profunda, uma forma mais ampla. E o legal disso daqui, cara, é que você não precisa nem ser avançado, porque da forma como eu vou explicar hoje, eu tenho certeza que você vai já estar bem à frente, né, de uma olhando o mercado já de uma forma diferente. Você fala, porra, legal, nunca tinha pensado nisso, ou se você é do zero, você já vai ter esse conhecimento agora, tá? Então, qual que é a ideia? Quando a gente tem a abertura de mercado, o mercado abre, a SG ela traz para a gente essa marcação, tá? Essa linha azul ela vai aparecer sempre e ela determina, com base em um cálculo matemático que eu durante alguns anos desenvolvi, uma projeção baseada nos primeiros minutos do mercado. E a questão principal aqui é você entender a profundidade dos movimentos, que aqui não são nem questão de fluxo que eu estou falando, é mais em relação a uma forma objetiva de você entender o que? O deslocamento dos preços, né? Por onde os preços navegaram e onde a linha azul ela ficou, digamos assim, qual foi a região onde ela se estabilizou e desse momento em diante o quanto o preço abriu para cima ou para baixo dela, né? A gente usa o termo tipo abrir range, né, para ficar bonitinho, né? Falar range, nossa, ó, o cara é fera, né? A galera se amarra. Mas em resumo é assim, quanto ele passou da máxima ou da mínima do dia e o quanto ele abriu, quanto esse preço, quanto mais distante, né, mais profundo, mais amplitude ele deixou de espaço entre a linha azul. E o porquê da importância da linha azul aqui? Cara, porque vocês vão perceber algo que é bem interessante para vocês desenvolverem uma leitura do mercado, né? Então, quando a gente fala da linha azul, inicialmente a gente vai pensar o seguinte: então vamos pensar que o preço abriu, tá? E ela está no meio aqui desse gráfico, por exemplo, dessa janela gráfica, né? Desse espaçamento, tá? Dentro disso daqui, vamos imaginar que aconteceu isso aqui. O preço foi lá, rompeu para cima, voltou, rompeu para baixo e, bom, ponto, né, encerra aqui um exemplo, tá? O que, que eu tenho aqui? Eu tenho uns 50%, digamos que de profundidade para cima da linha e uns 50% de profundidade para baixo dela, tá? Eu ainda estou desenvolvendo um algoritmo na SG que inclusive vai dar esse dado para a gente a partir de provavelmente daqui a algumas semanas já, ou alguns dias, né? Galera que me acompanha sabe que eu trabalho bastante aqui no projeto, mas eu já estou antecipando isso na aula para vocês já desenvolverem esse olhar técnico. Então, pensa que aqui a gente tem uma escala, tá? Que ela é de 0 a 100. Então, nós temos aqui, por exemplo, 50% para cima, 50% para baixo, tá? Então, a gente tem o quê? Um 100% do preenchimento dessa região aqui, beleza? Então tá, então, ou seja, ele fez um movimento aqui para cima. Se a gente olhar isso aqui em proporção de escala, então é como se a gente tivesse tido 50% de um movimento de alta e, na sequência, uns 50% de um movimento de baixo. O que, que isso sugere? O que, que isso tem a ver? O que, que isso é importante? É importante porque, assim, nem todos os dias você vai operar o primeiro horário do mercado. E nem todos os dias você, de repente, vai chegar no mercado e o preço vai estar numa boa localização. Então, a ideia da linha azul é o que? É te dar uma referência já de como que o mercado está em determinadas regiões. Então, se a linha azul está no meio de todo o movimento, ou seja, de toda a amplitude do dia, entre a máxima do dia e a mínima, opa, então o preço está numa região que pode fazer com que ele trabalhe de forma lateralizada, ou seja, com mais ruído, tá? Porque essa navegação aqui por onde ele transitou deixou muito espaço tanto para cima quanto para baixo, ou seja, teve muita compra aqui para cima, tá? Se a gente for pensar, é como se fosse isso daqui, ó, por exemplo. Vou apagar esse gráfico só para você entender. É como se tivesse tido muita compra
nessa região. E ao mesmo tempo aconteceu o quê? Muitas vendas nessa região também. Então a gente tem o que aqui? Ambos participantes do mercado, tanto comprador como vendedor, eles fizeram grandes movimentações entre a linha azul. Se essas movimentações foram feitas com essa, digamos, organização de amplitude, aonde metade do movimento foi de compra e metade foi de venda, existe uma possibilidade maior desse mercado não ter uma tendência direcional, enquanto ele realmente não distorcer no sentido de puxar uma amplitude bem expressiva abaixo da região da linha azul ou acima, ou seja, nós temos uma probabilidade maior de lateralidade, ou seja, o preço vai ficar transitando aqui entre essas regiões. Esses cenários, para quem não sabe operar, são cenários com muito ruído, porque você não vai ver o preço nessa linha bonitinha como eu fiz, né? Você vai ver o quê? Vários candles, e aí vai dar candle de 2, 5 minutos aí depende do período gráfico, que muitas vezes vai deixar pavio, vai ser um pé de guerra danado. Quem não sabe operar isso aqui se perde muito fácil, porque pensa que o gráfico fica assim, ó, ele fica muito malucão, parece que vai ter tendência, aí daqui a pouco não tem, daqui a pouco ele volta. Então muita gente se perde nesse cenário por não ter uma leitura mais profunda sobre a amplitude do mercado, da forma como eu penso sobre isso, né? E, e hoje, com a ASG trazendo para a gente essa vantagem, você já chega aqui sabendo o cenário onde você vai atuar, tá? Isso é bem importante. Uma vez que você entende o cenário que você vai atuar, o que, que eu quero que vocês pensem aqui? Qual que é o principal objetivo dessa aula? Fazer vocês pensarem além do óbvio, né? Além dos conceitos básicos. Então, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco para vocês, inclusive, de um dia que foi sinalizado a linha azul e que teria dado, no mínimo, assim, para ser modesto, de 5 a 10 excelentes oportunidades de operações na linha azul. Mas assim, eu estou sendo modesto, porque se eu fosse contar todas as vezes que ele chegou e deu chance e tal, cara, aí a gente passaria a ter aí várias oportunidades no dia, dezenas de oportunidades no dia, tá? Então, quem entender o que eu estou dizendo aqui agora, vai ter aí uma sacada de mercado muito à frente de muitas pessoas que estão nesse mercado completamente perdidas. Então, beleza. Eu te passei um cenário de possível lateralidade, por quê? Porque o preço se movimentou dessa forma, né? Do jeito como eu expliquei agora para vocês, ou seja, trabalhando uma amplitude média, tanto para cima como para baixo, tá? Deixando a linha azul no meio da região, tá? Ou seja, numa região de, digamos, 50% da amplitude geral do mercado. Beleza, você já entendeu isso. Agora eu quero que vocês pensem um pouco à frente. E se essa linha azul, Sérgio, estivesse para cima aqui, por exemplo? Vamos imaginar que ela esteja aqui para cima. O que, que eu tenho aqui? A gente vai ter uma outra leitura do mercado, tá? Preste atenção nisso daqui. Se a linha azul ela estiver com uma aproximação das regiões da máxima do dia e uma movimentação muito mais de amplitude vendedora para baixo, nós teremos um cenário bem parecido com isso aqui, ó. Aí eu vou desenhar aleatoriamente, não necessário o desenho tem que bater, tá? Mas o que, que eu quero dizer com isso? Se você tem esse cenário, o que, que você vai levar em consideração? Que o preço não conseguiu se sustentar para cima da linha azul da mesma forma como ele se sustentou para baixo dela. Se você tivesse agora aqui olhando um oceano, por exemplo, um mar aberto, o que, que você pensaria? Imagina que isso aqui é um iceberg, por exemplo.
você só tem a ponta dele aqui para fora, mas a profundidade da, desse iceberg está aqui para baixo, ou seja, ele tem a solidez de toda essa geleira, tá onde? Tá para baixo, né? Tá tudo aqui embaixo, ó. Ou seja, é aqui que aconteceram de fato os negócios maiores, né? É onde o preço se sustentou durante boa parte do movimento. Então, qual que é a ideia? Aqui a gente já não tem um cenário de lateralidade da mesma forma que tinha no exemplo anterior. Aqui nós temos o que? Uma referência de que é muito mais provável que boas operações de vendas vão surgir sempre que o preço estiver próximo da linha azul. Por quê? Porque você tem uma profundidade nessa região, aonde como se fosse um campo magnético que puxa o preço de volta, né? Ou seja, concentraram muitas vendas nessa região. E aí, se a gente for colocar isso como uma camada de coloração, nós tivemos poucas negociações de compra para cima, ou seja, então a gente teve aqui, vamos falar aqui, 10% de compra, tá? Para cima da linha azul, isso é detalhe, não estou falando de fluxo de ordem, isso não tem nada a ver com micro e macro, estou falando apenas de região, tá? Então não confunda 10% achando que a micro só ficou 10% positiva, não é isso, tá? Isso aqui é uma outra, aí é uma outra história, a gente está falando sobre região, ou seja, durante 10% de todo o período da abertura e o fechamento do mercado, nós tivemos aí um mercado que transitou apenas, digamos que, um exemplo aí, entre um período de 10 horas, ele sustentou apenas 1 hora de alta, por exemplo, e 9 horas seguidas foi do que? De uma movimentação vendedora, ou seja, eles mantiveram, tá, 90% do movimento para baixo aí, vendedor, tá? Ou seja, se eu sei que eu tive uma movimentação muito mais vendedora aqui nessa região, o que eu vou fazer aqui? Eu vou priorizar sempre vender próximo da linha azul. Por quê? Porque já está na cara que fala, cara, esse preço não se sustenta muito para essa região, é bem provável que ele vai dar boas oportunidades de trabalhar o quê? Um pensamento de venda nessa região. E da mesma forma, se eu sei disso, o que eu devo evitar de fazer? Eu devo evitar comprar para cima da linha azul, por quê? Porque, opa, a profundidade do movimento é muito grande aqui para baixo. Então, qualquer movimentação compradora aqui para cima pode ser o quê? Um falso rompimento. E o preço pode só estar fazendo um ruído para cima da linha azul, mas que não necessariamente refletirá numa tendência. E aí você tem que tomar cuidado, porque, mas a SG estava toda verde lá na micro, na macro, não sei o quê. Beleza, mas isso aconteceu porque se você pegar no histórico de preço, essa movimentação verde, né, esse fluxo comprador, ele não começou lá para cima só, ele já veio de baixo para cima. Mas aqui é o final já do movimento, ou caso seja um movimento de continuação, ele vai ter que trabalhar uma amplitude muito superior para cima, tá? Ao ponto de termos um espaçamento da linha azul para baixo, no sentido dela mostrar o sentido oposto, ou seja, aí a gente vê o preço abre bastante para cima, e aí esses 20, esses 30% que antes estavam aqui para cima, aliás, aqui era o 10%, se torna 20 e 30 para baixo, tá? E aí ele faz uma magnitude muito superior para cima. Vai acontecer alguns dias que ele vai passar, claro, tá? Então entenda que o operacional da linha azul é uma referência, na maioria das vezes ele se torna um ótimo setup, no sentido assim, até para pessoa que não tem muito conhecimento de fluxo. Tipo, tô falando assim de forma mais básica mesmo, o cara que entra e fala, putz, eu espero chegar na linha para operar e tal, né? Óbvio que isso é uma leitura, não é uma leitura avançada, mas estatisticamente tende a ser interessante, dá para você fazer uma grana, tá? Com, né, óbvio,
entendendo que isso não é o ápice do conhecimento, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você bateu o olho no gráfico, percebeu que tem muito mais desenho gráfico para baixo e pouco para cima, evite fazer compra para cima da linha azul. Por quê? Porque você não tem sustentabilidade desse movimento aqui, não tem comprovação histórica no dia. Como assim, comprovação histórica? Pô, é bem simples. Se no dia você bate o olho e fala, cara, o preço está aqui há um tempão e não consegue ficar muito para cima, já está na cara que essa região aqui toda é uma região para você pensar sempre em ficar vendendo. Enquanto chegar lá e não passar e esticar de fato, você consegue fazer boas operações. Agora, é claro que você vai evitar fazer essas operações quando você perceber que lá na micro do movimento, né, e na macro do movimento, aí você terá, tipo, sei lá, uma continuidade do fluxo muito direcional. É óbvio que você não vai entrar, mas como a gente já explicou desde o evento lá da imersão, o grande X da questão é o que? Entender a micro do movimento. Se a micro aqui nessa região ficar vendedora e o preço estiver aqui, opa, virou a micro, vende, coloca stop para cima, traça alvo para baixo, tá? Mas é importante que você já raciocine sobre isso e você já pense sobre isso, porque daqui para frente você já sabe, você fala, pô, agora eu já entendi a região e já tenho uma ideia de como atuar a favor da ASG, tá? Então, vamos num exemplo oposto. E se fosse uma situação de compra? Aí você vai ver ao contrário, você vai ver a linha azul lá para baixo e o preço trabalhando muito para cima, tá? Aí vai acontecer o sentido oposto, é quando o preço ele faz uma movimentação e ele vai embora, tá? Então, enquanto houver essa, digamos, manutenção compradora, a gente já tem claro aqui que esse mercado ele é um mercado muito mais comprador, tá bom? Quantas vezes o preço for lá testar a linha azul ou próximo dela, ele tende a dar boas oportunidades de compra, desde que você confirme na micro do movimento. Chegou na linha azul, se a micro tá muito vendedora, né? Deixa eu até fazer na cor vermelha aqui. Vamos pensar o seguinte, ó, vamos pensar que ele chega aqui, super vendedor, né? Ele faz aqui, pá, vai estar vermelhinho, acelerando lá, no máximo. Cara, você não vai fazer a compra em cima da linha, né? Por quê? Porque o preço está agarrado aí para querer cair, se ele estiver acelerando aqui, tá? Mas caso perceba uma movimentação, uma fraqueza da venda no momento, então você já entendendo esse cenário, fala, cara, eu já sei que esse preço ele transitou boa parte para cima dessa região, existe já todo um histórico, cara, tem chances aí de eu fazer um trade a favor desse movimento, tá bom? Sérgio, toda vez que eu fizer um trade aqui a favor do movimento vai dar certo? Não, né? Porque a gente trabalha com estatística, mas na estatística existe um número muito mais assertivo do que não assertivo. Inclusive, essas regiões aqui são até mais assertivas para quem está iniciando, cara que não sabe nada, está chegando agora. Então, preste atenção nesses detalhes, tá? Ou seja, porque qual que é a ideia disso aqui? Qual que é a base do conhecimento que você tem que ter? Pensa que a linha, ela é como se fosse aqui um compressor de preço. Se ela tá muito para baixo aqui, por exemplo, cara, pô, não teve interesse nenhum do comprador aqui, eles, né, tiveram, aliás, não teve nenhum interesse do vendedor nessa região para baixo. O que que a gente vai pensar aqui? A gente vai pensar sempre no objetivo de que o mercado é comprador, tá? Então, ela abriu o mercado, transitou um pouquinho aqui e de repente estourou para cima, opa, mercado de alta, tá? Beleza. E se acontecer aqui dele ficar travado, curtinho, e vir para baixo? Se ele vir para baixo, conforme o preço abrir, o gráfico da SG ele não vai deixar o preço dessa forma aqui. O que, que vai acontecer? Vai acontecer aquilo lá que eu mostrei. A linha azul ela vai para cima, tá, da região e você vai perceber que o gráfico ele vai transitar os níveis de preço para baixo, tá? Então nunca vai acontecer de tipo, sei lá, a linha azul ficar
sei lá, tipo, aqui para baixo e o preço caindo, porque isso é contra a formatação do próprio sistema aqui, tá? Então, ele tende a fazer isso. O ruído é onde muitas vezes implica dificuldade, porque é aqui na hora que tá esse vai e vem, às vezes que a pessoa se perde um pouco, né? Porque aí fica confuso. De fato, pô, e agora? Para onde vai? Só que ele não fica dessa forma, né? Se ele ficar lateral, você vai sempre levar em consideração que, na verdade, o que que nós temos? Nós teremos a linha azul no meio e não nessa região, né? Para ele estar nessa região, de fato já deve ter acontecido uma grande movimentação. Aí sim pode ter um ruído aqui, tá? Mas a gente teve o quê? Essa camada já de amplitude vendedora para baixo, tá bom? Se eu tive uma camada expressiva para baixo, sugere-se de que, na falta de continuidade do movimento da micro, o preço tende a retrair toda vez. Mesmo que ele dê um trabalho, dê uma violinada, ele tende a voltar e transitar por mais tempo nessa região, tá bom? Então vamos lá, vamos ver esse exemplo agora com a tela gravação mesmo, tá? De um dia, de um exemplo real para vocês entenderem na prática. Porque aqui eu estou fazendo limpo para masterizar o conhecimento de vocês, tá bom? Então isso aqui é a ASG, é isso que você vai ter diariamente. E esse foi um dia que foi assim um exemplo clássico sobre esse movimento que eu quero mostrar para vocês, tá? Então eu vou passando aqui para frente, nós tivemos a abertura, como eu expliquei, a linha azul está aqui no meio, tá? Só que aí o que, que acontece? Conforme o preço vai transitando, vai acontecendo aquilo que eu comentei com vocês. Estão percebendo que ela vai lá para cima e o gráfico vai abrindo para baixo. Agora notem aqui, pessoal, quantas vezes que o preço tocou na linha azul e teria dado trades excelentes aí para venda, por exemplo, né? E esse é o ponto que eu quero que vocês entendam, tá? Que essa leitura ela se torna bem interessante, por quê? Porque se você entende a probabilidade maior do movimento, independente do fluxo, tá? Você consegue ter uma noção legal de como que o mercado está trabalhando. Então, por exemplo, se eu apagar o fluxo da tela aqui, o que, que seria o fluxo? Vou apagar aqui a micro do movimento, tá? E vou apagar a macro. Vou apagar tudo aqui. Se a gente faz essa anulação da informação do fluxo, só de olhar para o gráfico, tá? Sem exagero, só olhando para o gráfico da SG e com base nessa lógica que eu acabei de explicar aí, o pensamento sobre a região, você já tem uma informação muito clara sobre como operar em dias assim, tá? Então, se por exemplo a gente pega aqui esse movimento aqui foi mais direcional, beleza, tá? Aqui foi uma pancada vendedora. E na sequência? Na sequência inverteu o fluxo, tá? Depois eu vou mostrar aqui, tá? Aliás, já vou mostrar agora. A micro já virou, então teria dado compra e o preço foi lá onde? Lá na linha azul. Só que quando ele bate na linha azul, ele se aproxima dela, o que que acontece? O fluxo vira de novo. A micro novamente fica vendedora, tá? Presta atenção, a micro é quem manda no agora, no movimento do momento, tá? Então, se a gente for, só para não fugir a linha de raciocínio, então tá. Vamos falar aqui, ó, tô sem fluxo, tá? Só observando região. Não é difícil você entender isso aqui, que o preço não conseguiu se sustentar para cima da linha azul, tá? Por isso que eu fiz o exemplo mostrando com a tela limpa ali, porque se você pegar aqui, cara, olha como isso é interessante, ó. O preço só transitou na compra para cima da linha azul aqui dentro. Cara, a gente está falando de um movimento quase que irrelevante, tá? Olha isso aqui, ó. Foram dois toques aqui que deixou esses dois pavis, tá? Só dois toques. E, pô, apaguei o negócio sem querer aqui. Então a gente tem aqui, ó, esse paviozinho, esse daqui, tá? Esquece o fluxo aqui por enquanto. E olha isso aqui, a pequena movimentação que ele fez nessa região. Todo o cenário do dia foi feito dentro dessa regiãozinha aqui, ó. Tudo agarrado no sentido vendedor. Ou seja, podemos dizer que 95% do movimento do dia, tá? Sem exagero,
95% do movimento do dia foi somente de amplitude vendedora para baixo da linha azul. E isso eu não estou me referindo a contexto macro e micro, tá? Isso aqui a gente vai falar disso aqui, mas o que eu estou falando é só olhando o preço. Se só tivesse o gráfico aqui, tá? Apagando tudo isso aqui de novo, só olhando o gráfico, a gente teria com clareza uma leitura seguinte: esse mercado não conseguiu se sustentar no movimento de alta, cara. Ah, Sérgio, mas e quando a micro e a macro ficaram positivas, o mercado não tinha que subir? Ele subiu, mas ele subiu até determinado momento em que isso parou de acontecer, tá? Então prestem atenção. Ele subiu aqui até aqui, ele subiu aqui até aqui, ele subiu aqui até aqui. E o que que acontecia toda vez? Sempre que chegava na linha azul, ele não sustentava e voltava a cair. Por quê? Porque a região da linha azul te dá clareza sobre a amplitude negociada para cima, que mostra, cara, que não teve interesse de ninguém ficar comprando esse índice aí. Tá? Isso aqui vai servir para índice, vai servir para Nasdaq, para dólar, o conceito é o mesmo, é a mesma ideia. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam sobre isso, comecem a pensar sobre estatística e probabilidade em um mercado que você percebe. Tá óbvio que você não vai ver isso com 9 horas e 30 minutos, porque tá informação, mas chega ali próximo às 10 horas, que é o horário que eu recomendo que os iniciantes e as pessoas que não conseguem ainda performar no mercado operem, vocês já conseguem ter uma ideia sobre isso aí, tá? E aí vamos falar só sobre a relação de como linkar isso com a micro e macro, né? A micro é o sinal do fluxo no agora, tá? Então é muito importante que você entenda como que funciona a micro. Entenda a mudança dela, porque ela vai captar a virada do mercado e a partir disso, você precisa entender onde você tem os seus obstáculos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um sinal claro vendedor, respeitou aí a linha azul. Ah, mas aqui violinou. Não tem problema, faz parte do mercado que a gente opera. Né? A linha azul aqui a gente for levar em consideração, teve aí uns 300 pontos, né, de amplitude para cima dela. Para baixo, né, sempre na venda aí o movimento. Mas o fato é, nessa queda, o que você não deve fazer? Você tem que tomar cuidado para você sempre ter um controle de risco e você entender o que? Se o mercado ele não tem regiões de trava de preço, ele pode voltar em outras travas de preço, tá? E aí eu vou falar disso também, mas aqui, ó, nessa região nós temos a micro ainda vendedora, tá? Então assim, se a micro tá vendedora, o que vai acontecer aí? O preço continua caindo. Se ela vira, igual aconteceu aqui nessa região, opa, o preço tende a voltar em outra determinada região, porque ele sai de um ponto e vai para outro, tá? Se ele volta para baixo da faixa amarela e vem e rompe stop abaixo, beleza, ela volta a ficar negativa e vira o fluxo para venda. Mas percebeu que ela não faz mais essa movimentação e começa a acelerar aí no sentido oposto, ou seja, no movimento da alta, o que você vai pensar? Opa, eles vão jogar esse preço lá para cima de novo. Onde que ele vai buscar a região? Ele vai buscar a região onde vai ter o próximo obstáculo. Se eu já sei que essa região toda para baixo foi mais negociada na venda, porque o preço ficou para baixo dela, o que eu vou pensar? Cara, eu não posso fazer a compra para cima aqui, porque o risco de chegar aqui e voltar a cair é muito grande, tá? É muito grande. Da mesma forma, se eu fiz essa compra aqui, o que eu tenho que pensar? Opa, chegou na região que eu preciso garantir o lucro. Porque da mesma forma que eu não quero comprar aqui para cima, eu não quero ficar comprado nessa operação mesmo com um médio afastado. Por quê? Porque a chance dele chegar aqui e voltar a cair existe. Então o que eu quero nessa região? Eu quero sair da compra que eu fiz antes, né? A SG deu essa compra aqui nessa região e eu encerro a operação aqui. Ou eu me protejo aqui, coloco stop gain, se o fluxo virar para venda, eu posso vender
porque eu já tenho conhecimento sobre essa amplitude, independente de macro e micro. Aí a gente já está falando de uma amplitude baseado na movimentação do preço, por quê? Porque essa macro e a micro não estão direcionais, tá? Elas não estão direcionais. Mas, repito, a micro tem que voltar a ficar vendedora. Então não confunda as coisas, tá? Como que a micro fica vendedora? Na hora que ela ficar, piscar o amarelo, opa, piscou o amarelinho, virou, aqui ó, o gatilho que a gente ensinou lá na imersão. Tá vendo? Ó, ele tá aqui para cima. Na hora que ele piscar o amarelinho, tá? Presta atenção aqui na micro. É a hora que você tem a confirmação da virada do fluxo. Virou o fluxo. O que mais que eu tenho? Eu tenho também o gatilho que eu já ensinei na outra aula do Renko. Aqui já estava vermelho. O que eu tenho aqui? A linha azul não sustentou o preço para cima, ou seja, não tem histórico de compras nessa região. O mercado não teve interesse de negociar aqui muito tempo. O que eu vou fazer? Opa, o mercado transitou muito aqui para baixo, cara. Né? No pior cenário, você vai ter esse stop aqui para cima, mas no melhor cenário, você vai ter uma possibilidade de que, se esse mercado alinhar numa venda de novo, né, você consegue fazer aí um trade de venda bom também, tá? É importante vocês entenderem, pessoal, que nós estamos operando um mercado mais volátil nos últimos dias depois de fevereiro para cá por conta dos fatores externos da guerra. Então o mercado ele está mais volátil. Isso é uma fase do mercado. O fato dele estar mais volátil não dá para pensar em stop barato toda vez aqui. Então a recomendação é reduzir a quantidade de contratos e aumentar a quantidade de pontos de stop, mas ao mesmo tempo ele também te dá chance de você pegar uma pontuação melhor, né, para você também fazer operações boas e bem lucrativas, tá? Então percebam aqui, ó, toda vez que o preço bateu na linha azul, ele deu venda, tá? Chegou na linha azul, deu uma violinada, caiu. Bateu na linha azul, deu uma violinada, caiu. Vamos lá, próximo à linha azul caiu, aí aquele caiu direto, fluxo virou, chegou lá perto da linha azul, caiu um pouquinho, voltou, testou a região, passou a linha azul um pouquinho, não passou muito, o que aconteceu? Caiu de novo. Ou seja, esse foi um dia de muita oportunidade para você operar somente baseado nesse conhecimento de amplitude de região, tá? Isso eu não estou me referindo a fluxo do contexto micro e macro. Nesse dia macro, ela não teve um direcional profundo. Então ela foi mudando, ela estava positiva, estava negativa, positiva, negativa, beleza. O trader profissional, isso eu vou falar para vocês algo sério. Vocês que vão se profissionalizar com a SG, vocês precisam pensar fora da caixa. Não é só, mas aqui estava vermelho, aqui estava verde. Cara, isso é o básico. Você precisa raciocinar. Você está num ambiente que o que vai extrair aquele dinheiro que vai que você quer enriquecer está na base do seu conhecimento. É o que é esse conhecimento que eu estou passando para vocês. Que aí você começa a pensar além da maioria. Você falou, opa, a maioria só quer o vermelho e o verde. Você quer algo além disso. Fala, cara, eu quero informação, eu quero realmente entender o porquê das coisas, eu quero entender a matrix do negócio. Qual é a lógica? Por que acontece isso? Por que daqui para cá, mesmo que a micro e a macro estavam positivas, virou e depois voltou a ficar vendedor? Então, tudo isso você tem resposta aqui dentro da SG e dentro do educacional, tá? Por isso que é importante revisar as aulas, entender as aulas, não só assistir uma vez, assista várias vezes, tá? Assista todas as vezes que você puder, porque essa base de conhecimento vai potencializar o seu lucro, tá bom? Então, é importante que você entenda sobre isso, por quê? Porque é isso que vai trazer aquele resultado que vai mostrar a diferença do cara que entra para pegar aqui 100 pontos na SG, do cara que você vai ver lá, e tem centenas de exemplos na sala de pessoas que fazem 1.000, 2.000, 4.000 pontos no índice. Né? Tem cara que usa replicador de ordem lá na sala que às vezes bate 60.000 pontos no dia. Óbvio que trabalhando replicando, né, em outras contas, mas independente, somando tudo, é uma pontuação absurda, é fantástico, tá?
E aí, só para concluir essa aula, o que eu quero que vocês entendam aqui é assim, tá vendo que o preço navegou nessa região por muito tempo, na base da venda? Por que eu falo para vocês não comprarem para cima dessa região? Assim, não é que vocês não podem comprar. Aí, conforme o tempo de ferramenta, vocês vão entender o contexto macro e micro. Para fazer um scalping é uma coisa, o que eu estou querendo dizer aqui é movimento direcional. Tá? Não adianta você fazer uma compra aqui e achar que agora o mercado vai fazer isso aqui e não vai parar de subir mais. Você sempre tem que pensar estatisticamente. Falar, cara, estatisticamente, um horário das 14 horas. Porra, o mercado desde as 9 não conseguiu passar essa região, será que agora às 14 vai ter força suficiente para ele continuar rompendo e fazer uma amplitude parecida com essa só que para cima? Pode acontecer? Pode, tá? Por isso que você não vai sair vendendo aqui na linha azul ou para cima só porque está aqui. Você vai confirmar sempre na micro. É a micro que vai ser a sua aliada, tá? Então você vai pensar o quê? Opa, vamos ver se a micro vira. Se a micro não virar, eu não quero fazer o trade. E presta atenção nos detalhes. Quais detalhes? Começou a ficar vermelho aqui, certo? Primeiro sinal do Renko, beleza? Tá, que mais? Quero a micro virando. Se a micro virar para negativo, aí sim eu quero a confirmação. Opa, agora é diferente. Agora eu tenho a confirmação de que o preço já está na região, não houve a continuidade daquela compra, ou seja, ele estava comprador de fato, e a ASG mostra isso com uma clareza absurda. Ela te dá exatamente a convicção de que, cara, o preço já está na região que não é legal para você pensar na compra, por conta de toda essa explicação que eu dei, por onde ele navegou boa parte do tempo. Então, o que eu vou pensar? Putz, eu quero pensar em vender, porque ele está na região que, se falhar a compra, é onde eu vou potencializar o movimento da queda. E a hora que a micro vira para venda, meu irmão, é a hora que você vai fazer o trade. Aqui nessa movimentação específica, se a gente for passar aqui para frente, ó, vamos pensar aqui, ó, da hora que o preço virou aqui na micro, tá? A gente está falando de um movimento em que o preço estava no 189,700, mais ou menos aqui, né? Cara, esse trade depois, a gente está falando de uma operação que caiu mais de 1.000 pontos, tá? 188,700, 1.000 pontos. Em um dia extremamente travado, extremamente difícil para a maioria. Se você tem essa base de conhecimento, você não perde dinheiro aqui. E para concluir essa aula, vem a parte mais importante. Cuidado aonde você vai escolher operar, tá? Presta atenção que a ASG te dá as linhas justamente para você entender possibilidade de níveis de suporte e resistência são gerados. Onde eu tenho linha? Tem as linhas tudo aqui, ó, estão concentradas aqui e a outra aqui para baixo. Ou seja, eu já expliquei isso em outra aula, vou enfatizar. Notem que daqui para baixo não tem nenhuma linha mais, tá? Ou seja, se o preço está agora nessa linha aqui para cima, a gente tem uma resistência nessa região. Se ele perde essa linha, o que ele vai fazer? Ele pode despencar muito fácil para baixo, porque não tem nenhuma linha para travar o preço, tá? Então, isso até mostra para vocês a importância de vocês não ficarem comprando nesse espaço vazio aqui. Mesmo que a micro vire e aconteça alguma coisa, aqui é difícil você acertar a região. Por quê? Porque aqui tem um buraco negro, né, que eu falo. O buraco negro é onde o preço transita na velocidade, ele dobra o tempo, ele dobra a possibilidade do preço sair de um deslocamento para o outro, tá? Então, é importante você pensar sempre nisso, né? Até foi uma das razões de eu ter colocado aqui o desenho, né? A imagem aqui de um buraco negro, né? Conforme a gente pesquisa sobre as questões científicas do universo, né? Mas o fato é, ele passa de um ponto para o outro com facilidade. É como se dobrasse o tempo. Essa distorção que acontece aqui é onde muita gente se perde, porque ou ele vem rápido demais, ou ele gera ruído o suficiente para espancar aqui a pessoa que não entende isso e ela sofre muito nessa variação de um deslocamento para o outro, tá bom?
E ao mesmo tempo, se você não tem nenhuma linha para baixo, você está no buraco negro. Qual que é o conceito do buraco negro? É a aceleração do tempo. Ou seja, você consegue sair de uma camada vendedora para buscar uma próxima. É como se ele passasse por um portal e acelerasse isso. Então, as chances de você ter um alvo melhor é muito maior. Mas, repito e ressalto, sempre confirmem na micro do movimento, beleza? Enfim, essa aula traz para vocês mais uma forma de pensar e raciocinar sobre o universo do mercado financeiro de uma forma muito mais profunda. As aulas são extensas, então, 45 minutos de aula às vezes pode parecer muito, mas são necessários. Não dá para você performar nesse mercado sem conhecimento. Agora eu falo uma coisa para vocês. Eu garanto para vocês que se vocês começarem a se dedicar para entender tudo que eu falo aqui, em pouco tempo vocês vão ter uma visão de mercado nível profissional e não é o nível que eu falo nível raso, como eu vejo aí, né, no mercado de varejo, grande parte que segue aquela, né, as teorias de sempre, mas sem trazer novidades, sem algo que realmente possa contribuir para que o trader pense. O cara tem que raciocinar, o cara tem que usar o cérebro, né? E eu enfatizo muito isso para vocês. E o que depender de mim aqui para fazer vocês entenderem isso numa camada muito mais profunda, eu vou fazer não só na parte de sistema e software, mas como educacional. Se você gostou desse vídeo, se você achou que esse vídeo foi legal, se você entendeu que essa aula, fala, poxa, isso aqui agregou um conhecimento absurdo para mim, cara, comenta esse vídeo aqui porque eu acho um desrespeito até as pessoas virem, assistem às aulas e não dá nem sequer aí, né, uma palavra de agradecimento, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar o vídeo. A gente quer que o mercado, ao invés de ser empesteado por essas pragas aí, esses gafanhotos que só, né, trazem promessas mirabolantes e um monte de lixo para a galera que fica perdendo dinheiro. Não, a gente quer o que? Contribuir com algo bom, com algo que realmente traga utilidade na vida da pessoa e traga não só a base de conhecimento, mas como extrai o resultado das pessoas, tá? Se você não me conhece, se você está aqui pela primeira vez, você pode acessar aí o meu site, tá? sergiogargantini.com.br. Esse daqui é o meu site, tá? Para você entender um pouco mais aí sobre quem sou eu. Para conhecer mais sobre a ASG, é só você digitar asg.ia.br e você vai entender um pouco mais sobre o projeto ASG. Se você quiser saber mais sobre planos de assinatura para você estar com a ASG, aí você entra em contato com o comercial, não é comigo, eu não faço a parte comercial da ASG, então até para vocês entenderem, meu objetivo aqui da ASG é como cérebro central é melhorar a ASG, trazer tecnologia e um conceito de leitura original no mercado financeiro, mas eu não gosto, eu não me envolvo muito na parte de venda da SG. Então a gente já tem uma equipe, até peço, né, desculpas, às vezes o pessoal vem no privado, pede desconto, tal, falo, cara, eu não vou interferir numa coisa que não é comigo, senão a empresa vira uma desordem total, tá bom? Mas do que depender do Sérgio, eu aqui para trazer conhecimento, tecnologia e uma base diferenciada, vocês podem ter certeza que vocês estão no caminho certo. Tá certo? Um abraço, boa noite, até mais.